E aí pessoal, beleza? Vamos responder alguns exercícios agora de genética. Primeira questão, ela diz o seguinte. Em relação ao genótipo, fenótipo e ambiente, é correto dizer que? Então nós temos, primeiro, relembrar o que é genótipo e fenótipo, certo? Então vamos lá. O genótipo, tá bom? Ele vai ser a nossa carga genética, vai corresponder aos nossos genes, às nossas informações genéticas. Enquanto que o fenótipo, certo? Ele corresponde às características visíveis que são justamente oriundas aqui do genótipo, certo? Então, qual a relação entre genótipo, fenótipo e o ambiente? Com relação a esses três, é correto dizer que, logo na alternativa A e B, nessas duas alternativas, nós temos aqui repetido, tá bom? Eu errei aqui, mas vamos lá. A diz o seguinte, essas duas alternativas, não é? O genótipo é determinado exclusivamente pelo genótipo. Então veja que aqui ele repete genótipo sendo determinado pelo genótipo. Então logo de cara a gente descarta essa alternativa. A letra C diz que o genótipo é determinado pelo genótipo em interação com o ambiente. Então nessa alternativa aqui nós também não temos, considerando o fenótipo. Bom, nós não temos fenótipo nessa alternativa. A única que vai ter é a alternativa D, que diz o seguinte. O fenótipo ele é determinado pelo genótipo, ou seja, aquelas novas características que são visíveis, por exemplo, cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, todas essas características que é o fenótipo, elas são determinadas pelo genótipo, ou seja, por nossos genes, mas com a interação do ambiente. Por exemplo, a cor da nossa pele. Será que ela sempre foi essa tonalidade? Ou será que nós nascemos com uma pele mais clara ou mais escura e ao longo da nossa vida teve uma mudança? Por exemplo, aí por causa dos raios, né, solares. Cor do cabelo. Nós podemos ter a cor de uma determinada cabelo de uma determinada cor, por exemplo, cabelo de cor preta, e pintar o cabelo de loiro, por exemplo. Com isso, nós estaríamos mudando o fenótipo, ou seja, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, e não necessariamente mudar o genótipo, mudar as informações genéticas, tá bom? Então, sempre quando nós falamos em fenótipo, nós estamos falando em características que nós podemos observar, que são determinadas por nossos genes, nossas informações genéticas, mas com a interação também do ambiente. Ok? Então, alternativa correta, letra D da primeira questão. Questão 2 diz o seguinte. Uma célula com genótipo azão-azinho origina ao final da meiose. O que é que essa célula, com esse genótipo aqui, ela gera ao final da meiose? Será que ela vai gerar 4 células? Será que ela gera 2 células? E quais são as informações que elas vão possuir? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer um desenho aqui, um esquema de uma célula, para a gente entender melhor. Onde nós vamos estar representando aqui os cromossomos. Então, vou representar aqui 2 cromossomos homólogos. E aí, nesse cromossomo aqui, se a própria questão já nos diz que a célula tem esse genótipo, então, nesse cromossomo nós vamos considerar o quê? Que ele vai ser azão, que esse nós vamos ter azinho
Azinho. Então, cada parte de um cromossomo vai ser chamado de cromátide. Então, aqui nós temos um cromossomo que tem uma cromátide Azinho, outra cromátide Azinho. Aqui um cromossomo com uma cromátide Azão e um outro cromossomo com uma outra cromátide do mesmo cromossomo com Azão. Ok? Então, o que é que vai acontecer com essa célula aqui antes que ocorra a divisão dela? Então, vai acontecer que esses cromossomos serão puxados para os polos da célula. Então, esse cromossomo será puxado para esse polo, esse outro cromossomo será puxado para esse polo. Então, quando a célula se dividir, nós teremos também a divisão dessas informações, como nós vamos observar aqui. Então, uma célula que vai possuir essas informações e uma outra célula que vai possuir essas outras informações aqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter uma célula com um cromossomo Azão, e uma outra célula com outro cromossomo com Azinho, ok? Então, cada uma dessas células agora vai sofrer uma outra divisão. Então, essa célula aqui vai também se dividir em duas e essa célula também se dividir em duas, dividindo também aqui o cromossomo. As cromátides vão se dividir, certo? Então, nós vamos ter a divisão das cromátides. Nesse caso aqui, parte do cromossomo não é uma cromátide. Nós vamos ter aqui nessa célula correspondendo ao Azão. Nessa outra célula, uma outra cromátide, uma outra parte do cromossomo correspondente ao Azão. Aqui a mesma coisa, uma outra cromátide, agora com o Azinho, essa outra célula, outra cromátide com o Azinho. Então veja, inicialmente nós tínhamos esses cromossomos homólogos, cada um com as informações que nós temos na questão, o Azão. Então, essa cromátide com Azão, essa outra cromátide de Azão. Esse com Azinho, esse com Azinho. Esse cromossomo vai ser puxado para um polo da célula. Esse outro cromossomo vai ser puxado para o outro polo da célula. A partir do momento que nós temos a divisão celular, nós vamos ter uma célula com essas informações aqui, Azão, e uma outra célula com Azinho. Quando cada uma dessas células se divide novamente, a mesma coisa. Nós vamos ter a formação de uma célula com Azinho, com Azão, uma outra célula com Azão e duas, cada uma com um Azinho, ok? Então, ao final, na meiose, nós vamos ter aí a formação de 4 células. Vendo nas alternativas, nós vamos de cara eliminar B e C, porque considera apenas 2 células, e vamos considerar A e D. Nas nossas análises, alternativa A, 4 células, 2 com o alelo Azão. Então, aqui nós temos 2 com o Azão e 2 com o alelo Azinho. Aqui, 2 com o Azinho. Então, a D, vamos dar uma olhada na D. A alternativa D diz 4 células, cada uma com os alelos Azão e Azinho. Não é o que nós temos. Então, nós temos 2 com o Azão e 2 com o alelo Azinho.
Portanto, a alternativa correta, letra A. Ok? Questão 3. O chamado cruzamento teste, que foi aquele cruzamento que nós já vimos com as ervilhas, que foi realizado por Mendel, em que se cruzam um indivíduo de fenótipo dominante. Aí aqui a própria questão nos dá informação, mas veja que ela diz que é o fenótipo dominante, mas nos dá o genótipo, azão ou azão-azinho. Então, cruzando-se um indivíduo com fenótipo dominante com um indivíduo de fenótipo recessivo, que é o azinho-azinho. Revela que o indivíduo testado, ou seja, o indivíduo que está naquele cruzamento, revela que o indivíduo testado é homozigoto se sua descendência for constituída por, ou seja, quer saber no nosso resultado do cruzamento, tá certo? O resultado do nosso cruzamento, qual é dessas alternativas aqui, qual é o resultado que essa questão terá que prova que o indivíduo testado é homozigoto. Portanto, para a gente chegar ao resultado que nós vamos verificar posteriormente, nosso cruzamento tem que ser com relação a quais indivíduos? Com relação aos indivíduos homozigotos. Ou seja, vou cruzar o indivíduo homozigoto dominante, azão. Então, vamos colocar aqui, azão. Vamos cruzar com o indivíduo homozigoto recessivo, azinho. Que é exatamente, nós vamos repetir o cruzamento teste que Mendel fez. Mendel não faz o cruzamento com os indivíduos considerados puros. Inicialmente ele não faz com o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Então vamos fazer esse cruzamento. Então olha só, azinho, azinho, azinho. Então, pessoal, todos os indivíduos resultando do nosso cruzamento foram o quê? Todos heterozigotos. Indivíduos heterozigotos são o quê? Dominantes ou recessivos? Todos os indivíduos heterozigotos são dominantes. Não é isso? Então, alternativa A, B, ou C ou D, que aqui está invertido, não é? C ou D, que prova que o indivíduo testado é homozigoto. É se a descendência for 100% de indivíduos com fenótipo recessivo? Não. Aqui nós precisaríamos ter todos recessivos para ser essa alternativa, ou seja, teriam todos ser homozigotos recessivos. B. 100% de indivíduos com fenótipo dominante? Temos 100% aqui de fenótipo dominante? Sim. 100% de fenótipo dominante. Então, alternativa correta, letra B. Mas vamos dar uma olhada na C e na D. 50% de indivíduos com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo. Não. Para nós termos o resultado aqui dessa alternativa ou dessa, consequentemente, nós precisaríamos também ter uma mudança aqui nos indivíduos desse cruzamento. Tá bom? E aqui o que a questão nos pede é o quê? Que nós façamos um cruzamento que revele que o indivíduo testado é homozigoto. Mas para que os dois sejam homozigotos, certo? Consequentemente, o resultado será esse. Então lembrem-se, todas as vezes que nós cruzarmos um indivíduo homozigoto dominante com um indivíduo homozigoto recessivo, sempre nós obteremos 100% de indivíduos
heterozigotos. Não importa a letra que você considere para os genes. Cruzou o homozigoto dominante com o homozigoto recessivo, 100% dos indivíduos serão heterozigotos. Ok? Então, vamos para a quarta questão. Na questão 4, nós temos o seguinte. O albinismo é um distúrbio hereditário caracterizado por uma distorção na produção de melanina, pigmento que atua na proteção da pele contra os raios solares. Então, quem é albino, o indivíduo que tem albinismo, ele não tem melanina na sua pele, tá bom? Então, o indivíduo albino, ele é determinado por um gene autossômico recessivo. Se a característica é condicionada por um gene autossômico recessivo, pessoas albinas apresentam o genótipo azinho-azinho. Então, preste atenção. Todas as questões que nós falarmos a partir de agora, que envolvam o albinismo, então, o indivíduo albino, ele é considerado azinho-azinho, ok? Porque é uma característica condicionada por genes recessivos. Se azinho-azinho representa uma pessoa albina, os indivíduos que não são albinos apresentam genótipos azão-azão ou azão-azinho. Então, são aquelas pessoas que produzem a melanina. Então, vamos observar o que a questão nos pede agora. Então, um homem normal, entre aspas, não é? Um homem normal e heterozigoto para o albinismo. Então, é um homem que não é albino, mas ele é heterozigoto. Ele não é albino e heterozigoto para o albinismo. Então, como é que vai ser esse homem? Ele vai ser azão-azinho. Ele é heterozigoto. Então, esse homem, ele se casa com uma mulher albina. Nós temos aqui o casamento de uma mulher albina com um homem normal, entre aspas, heterozigoto. Então, o homem normal está aqui, heterozigoto. Então, se casa com uma mulher albina. Como é um indivíduo albino? Azinho-azinho. Então, colocamos aqui. E aí, nós vamos fazer esse cruzamento. E depois vamos ver o que a questão nos pede. Vamos lá? Azão-azinho. Azão-azinho. Azinho-azinho. Azinho-azinho. Vamos ver o que a questão nos pede agora? Qual a probabilidade desse casal vir a ter filhos com a doença? Então, como é um indivíduo albino, como é um indivíduo com essa característica aqui, azinho-azinho. Então, qual é a probabilidade do casal ter filhos com essa característica aqui? Então, só observarmos aqui. Esses dois indivíduos terão a característica. Esses dois indivíduos, eles não vão ser albinos. Ok? Então, qual é a probabilidade? Se nós temos 4 indivíduos e temos 2 albinos, isso significa dizer que nós vamos ter quanto por cento? 50% de probabilidade de ter filhos com a doença. Ou você pode representar isso aqui em fração. 50% corresponde a quanto? Corresponde a 1/2, 1 sobre 2. Mas aí você pode dizer o seguinte. Professor, eu, quando vou colocar em fração, estou vendo aqui 2 indivíduos do total de 4. Então, você poderia estar colocando também o quê? 2 indivíduos albinos do total de 4 indivíduos. Então, tua resposta seria 2/4. Só que aqui você teria que, ao final da questão, você simplificar. Nesse caso, nós simplificaríamos por 2.
Então, vamos ver qual seria o nosso resultado. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Qual é o nosso resultado final? 1 meio. O mesmo resultado que nós obtivemos aqui. Então, é opcional. Você pode colocar 2 quartos e simplificar um final, mas se você sabe que 50% corresponde ao meio, você já pode colocar o meio direto, tá bom? Então, finalizando, probabilidade desse casal aqui ter filhos albinos é de 50% ou de 1 meio, beleza? Questão 5. Questão 5 diz: se o albinismo ele é causado por genes recessivos, nós já sabemos que o albinismo é causado por gene recessivo, ou seja, vai ser albino o indivíduo que tem o quê? Azinho, azinho. Preste atenção nisso. Então, qual é a probabilidade de um casal de albinos ter filhos normais? Não é? Então, se é um casal de albinos, nós vamos considerar o quê? Os dois sendo azinho, azinho. Vamos fazer nosso cruzamento? Azinho, 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 azinho. Então, gente, veja só. Um indivíduo albino com outro indivíduo albino tem alguma probabilidade de terem filhos ditos normais, entre aspas, novamente? Tem condições? Tem alguma probabilidade? Não. Então, veja que aqui nós tivemos, do resultado desse cruzamento, todos os indivíduos, todos eles, albinos. Então, não há probabilidade desse casal ter filhos sem o albinismo. Portanto, probabilidade 0 nessa questão aqui. Ok?